Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção para as nossas vidas, testemunhos edificantes, palavras, culto abençoados, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos com um programa especialíssimo. Hoje nós teremos aqui o pastor Mauro e sua esposa, irmã e doutora Denise Ferraz, estará aqui conosco, dando um testemunho de vida, para o que Deus tem feito em suas vidas, na família, e vai ser bênção de Deus, então não saia daí. Mas eu quero deixar uma palavra também para você nesse dia, que está em 1 Pedro, capítulo 4 e verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, essa palavra é para mim e para você. Ela fala de que Deus nos dá um dom. Então, qual é o dom que Deus tem te dado? O dom pode ser uma arte, pode ser uma habilidade, pode ser aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que você faz de melhor, não é? E muitas pessoas ainda não descobriram o seu dom, ainda não descobriram o seu propósito de vida nesta terra. Então, ore ao Senhor, peça a direção dele para que você descubra qual é o seu dom, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que arde no seu coração. Então, quando você descobrir o seu dom, você vai estar servindo o propósito de Deus na terra, servindo aos irmãos, servindo aqueles que você conhece, servindo a sua família. Use o dom, use esse talento que Deus tem te dado. Se diz a palavra no verso 11, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então faça com amor, faça com alegria. Se é um trabalho secular, se você é professor, se você é médico, aquilo que Deus, a habilidade que Deus te deu, haja com amor, faça com alegria, com ânimo. Ainda diz a palavra que tudo que fizermos é como se fosse ao Senhor. Então, em tudo que você fizer, faça com muita alegria, faça com muito amor. Porque mesmo que ninguém esteja vendo, o seu Pai Celestial está vendo. E no tempo certo, estará lhe recompensando por tudo que você faz. Então, Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Então, não saia daí. Daqui a pouquinho, então, nós teremos aqui esse testemunho de vida desse casal abençoado. Agora, assista as imagens do nosso culto da família. Mesmo se eu me abalar, teu amor não vai.
Então, queridos, vocês assistiram aí, viram as imagens do nosso culto da família que acontece ali na Assembleia de Deus, Templo Central. Você é o nosso convidado para estar ali conosco todas as sextas-feiras, 19h30, culto abençoado. Leve a sua família e você será bem recebido ali por todos nós, tá bem? Estamos aqui com o casal, Pastor Mauro, sua esposa, a doutora Denise, estão aqui conosco para falar um pouquinho do testemunho de vida, daquilo que Deus tem feito em suas vidas. E tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Pastor Mauro, muito obrigado por estar aqui no programa Missão com Famílias. Paz do Senhor, pastor Dalvo, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Estamos muito gratos ao Senhor pelo convite, honrados mesmo por receber o convite de vocês nesse programa abençoado Missão com Famílias. Glória a Deus. Doutora Denise, pastora Denise, que bom que a senhora está aqui. Finalmente a gente conseguiu agendar essa entrevista, esse testemunho, não é? Com certeza, mas tudo está determinado por Deus. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar às famílias, e agradeço o convite do pastor Davo, da pastora Anira, que nos fez com muito amor e carinho. Glória a Deus. Nossos irmãos estão esperando ali, né? Alguns já lhe conhecem, alguns conhecem o pastor Mauro, mas outros não conhecem. Estão se perguntando quem é esse casal, né? Quero começar pelo pastor Mauro. Pastor Mauro, fale para a gente um pouquinho de onde o senhor foi criado, onde o senhor nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência. Fale um pouquinho para a gente lhe conhecer. Então, como o pastor Dalvo falou, meu nome é Mauro, eu nasci em Belém mesmo. Sou belenense, sou paraense, né? A minha infância foi toda aqui em Belém. Fui lá criado no bairro dos Jurunas, nasci por lá e fui criado lá no bairro dos Jurunas, né? Meus pais, família, tenho 4 irmãos, 2 irmãos, 2 irmãs. Então, tive uma infância muito boa, lembranças excelentes da minha infância. A adolescência, idem, né? Estudei, tive amigos de adolescência. Meus pais sempre me acompanharam na minha adolescência, na minha infância. Acompanharam, lutaram para que eu tivesse uma boa educação, fizeram muito esforço. E eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, por eles terem se unido e se amarem tanto a ponto de cuidarem tão bem de 5 filhos. Então, eu sou grato a Deus por isso. E passei do ensino médio, né? Entrei na universidade, passei no vestibular, entrei na universidade, completei o meu curso de engenharia mecânica e lá tive a felicidade, na Universidade Federal do Pará, de conhecer esta moça aqui, que está ao meu lado, a Denise. Foi uma bênção. Glória a Deus. Pastor Mauro, o senhor nasceu então num lar evangélico ou o senhor veio a se converter depois? Não, os meus pais eram católicos, né? Mas um lar, assim, o que eu digo, extremamente cuidado e abençoado. E quando eu estava finalizando a minha adolescência, entrando para a minha juventude, por intermédio do meu irmão imediatamente mais velho que eu, ele já havia se convertido, né, na igreja aqui em Belém, numa igreja batista, na igreja batista de São Brás, e a convite dele também eu fui visitar a igreja. E tive a felicidade, graças a Deus, da palavra de Deus ter entrado no meu coração, no meu entendimento, e eu entendi ali que eu era um pecador, que eu precisava de perdão e que brotou em mim um sentimento de arrependimento. E aí, com a minha boca, eu confessei a Jesus, pedi perdão, confessei a Jesus, e a partir dali, a história da minha vida tomou um outro rumo, graças a Deus. Glória a Deus, né? Que bênção. Como Deus faz na nossa vida. Muda a história, né? Muda toda a nossa vida. Mas agora nós gostaríamos de ouvir a doutora Denise, nossa irmã e doutora. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância também, a sua criação, como é que foi a sua adolescência, juventude? Pastor, eu nasci num lar não evangélico, né? A minha família, da parte do meu pai, eles eram umbandistas. Inclusive, tinha um terreiro de umbanda atrás da casa da minha avó. E o meu pai, ele batia tambor ali, daquela minha família. E a minha mãe, ela era cética, ela não acreditava muito nas coisas, ela era muito desacreditada no evangelho, no catolicismo, no bandismo. Então, ela não tinha muita fé nas coisas em religião. Mas aprove a Deus que teve misericórdia de mim, a minha tia, irmã da minha mãe, que já está com o Senhor, ela, quando eu ia para a casa dela nas férias, quando criança, 10, 11 anos, ela me levava para a igreja, eu frequentava a EBF,
E ali eu já tinha o entendimento da palavra. Começava a entrar a palavra no meu coração ali. Com 11 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica sozinha, lá perto da minha casa. Eu fui criada no bairro da Cremação. E eu frequentava aquele grupo de adolescentes daquela igreja. E eu gostava muito de decorar a Bíblia, eu gostava muito de decorar versículos, sequência de versículos. E a gente achava ali uma brincadeira, mas ali o Senhor já estava colocando no nosso coração. Com 14 anos, eu já tinha decorado muitos versículos da Bíblia, mas ainda não estava convertida. Mas com 14 anos, eu atravessando uma rua, eu senti no meu coração de entregar minha vida para Jesus. Então, do lado de uma rua eu não servia a Deus, do outro lado eu já estava servindo a Deus com todo o meu coração. Lá na 9 de janeiro com a Conceição, lá no bairro da Cremação. E daí eu comecei, isso foi perto de um final de semana, não me lembro exatamente o dia, mas eu tinha 14 anos e eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus da Teixeirinha, lá na Cremação. E num anúncio dos avisos da igreja, da programação, o pastor falou no outro dia que teria oração da madrugada, que era às 5 horas da manhã. E eu estava lá e não parei mais. Então, depois dessa oração da madrugada, a gente começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. E começamos a buscar, aí o Senhor, 4 meses depois, me batizou com o Espírito Santo. E aí eu comecei a orar pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, e o Senhor foi salvando um a um. E glória a Deus pela vida de todos. E daí é uma história muito linda e muito grande para contar. Glória a Deus, né? Que bênção, que testemunho lindo, né? De ir sozinha, né? Na adolescência ainda, em busca de Deus, né? E ter encontrado a Jesus e abrir o coração e ter recebido, né? Sim. Que bênção, glória a Deus. Mas me conte, então, como é que a senhora conheceu o pastor Mauro? Foi na faculdade, né? Como é que foi esse encontro aí? E descobrir que era o homem da sua vida, né? Nesse momento a gente nem sabe, né, realmente se é o homem da vida, se é uma coisa, né? Mas quando eu entrei na faculdade de medicina, na Federal, né? Em 91, no ano de 91, nós temos uma grade curricular que a gente passa pelo básico, depois vai para o profissional. E no básico a gente faz uma língua portuguesa, uma matéria se chama língua portuguesa. E ela é incomum para diversos cursos. E o Mauro, ele era da minha sala, nesse momento, na sala de aula na faculdade. Foi ali que a gente se conheceu e a gente começou a namorar e depois, assim que eu me formei, a gente casou. Glória a Deus. Pastor Mauro, então depois do casamento aí veio os filhos, vem a responsabilidade, vem o trabalho. Como é que o senhor viu esse começo aí? Isso realmente. Como a Denise falou, né? Eu me formei primeiro, ela se formou depois, logo em seguida. Então, a partir do momento que ela se formou, né, eu conversei com o pai dela e nós nos casamos, né? Então, 2 anos depois veio a primeira filha, a Rebeca. Né? A Rebeca hoje ela já tem 21 anos, aí 22 anos. 22. A Raquel, 14, vai fazer 14 agora, mês que vem. E a Rafaela, 12. Né? Então foram tempos muito bons. Nós estávamos em São Paulo, na época que a Rebeca nasceu. E aquela cidade agitada e tudo, só que eu viajava muito, né? A gente estava lá em São Paulo porque a Denise estava fazendo residência na Santa Casa de São Paulo. E eu, pelo estilo do meu trabalho, eu poderia morar em qualquer lugar, né? E ali, para ser mais cômodo para Denise, nós nos mudamos do Rio de Janeiro para São Paulo. Né? Ficamos lá em São Paulo por um período de aproximadamente 9 anos, acredito, alguma coisa assim. E foi uma bênção, porque o nosso apartamento era aconchegante, nossa primeira residência assim, oficial, já com filho, então... É um período muito, muito bom. Curtimos muito, aproveitamos muito. Na verdade, tudo que Deus coloca para a gente aqui em casa, a gente tem uma característica de aproveitar ao máximo. Eu costumo dizer que eu não abro mão de nenhuma bênção de Deus. Nada. Então, a gente tem que, como a senhora fez a leitura inicial, temos que fazer o melhor, porque estamos fazendo para o Senhor. Então, o Senhor nos coloca a força necessária, a inteligência necessária, o dom necessário para que a gente desenvolva e usufrua
tudo aquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós são pensamentos de paz, não de mal. E aí a gente faz a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ganha quem? Ganha nós, se alegra o Senhor e são abençoados todos que estão ao nosso redor. E foi isso que a gente viveu, essa parte que a gente viveu com as meninas lá em São Paulo. Glória a Deus, né? Que bênção. Glória a Deus. Doutora Denise, a senhora também tem um papel muito importante aqui na nossa cidade e na nossa igreja, não é? Durante esse período de pandemia, a gente tem lhe acompanhado e tem visto que a senhora tem sido uma guerreira, uma mulher que a gente indicou muitas pessoas da igreja que passavam por problemas de dificuldades, né, financeiras e não tinha recursos médicos nem para pagar uma consulta, um plano médico. E a senhora tinha se oferecido a nós, a liderança da nossa igreja, para dar esse apoio aos irmãos. E a gente acredita, nós não temos esse número, mas a gente sabe que são muitas pessoas que a senhora atendeu. Como é que foi esse período para a senhora, durante essa pandemia, ter poder ajudar esses irmãos carentes? Foi uma oportunidade que Deus me concedeu de poder estar ajudando o próximo, né? Porque apesar de ser um período de caos, um período de muito choro, muito luto, lágrima, foi uma grande oportunidade. Não só a mim, mas a igreja como um todo. O Senhor deu oportunidade para cada um mostrar solidariedade ao seu próximo. Foi mais ou menos ano passado, na primeira cepa, nós ajudamos mais ou menos umas 500 pessoas, ou mais, porque nós sabemos desses números por causa dos kits. Porque na época da pandemia, no auge da pandemia, não tinha nem a medicação para se comprar, não tinha remédio, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada. Então, eu me coloquei à disposição da liderança da igreja para ajudar os irmãos e eles me ligavam e eu retornava na medida do possível, passava o dia inteiro respondendo e já indicava onde eles poderiam adquirir os remédios. E foram muitas pessoas curadas, para a glória do nome do Senhor. Louva a Deus. Até domingo passado eu estava na igreja, veio uma irmã do interior, não me lembro qual é o interior, será Breves ou Ponta de Pedras, que me abraçou e me agradeceu pela ajuda que eu dei a ela na época da pandemia, que ela estava mal com o Covid, mas eu respondi o telefonema dela, o WhatsApp, respondi ela e muitas pessoas, e ela veio me agradecer. Então, até hoje, eu recebo agradecimentos de pessoas que eu não conheço. Tem pessoas, porque não foi só em Belém, foi no interior e foi também em outros estados, como Goiânia, foi para Goiânia, né, para o Goiás, e foi também para Brasília, Minas Gerais, gente do Rio de Janeiro me ligando. Então, como é telefonema, então é uma coisa muito fácil de se espalhar, que me ligavam e me pediam orientação médica na situação da pandemia, né? E, graças a Deus, o Senhor foi conduzindo esses casos e foi me ajudando a ajudar essas pessoas. E o mais interessante, doutora Denise, que esse período todo a gente acompanhou, né? A gente lhe indicou muitas pessoas, a gente lhe caminhou, né? Muitas pessoas para que a senhora atendesse, todas foram atendidas, todas retornavam para a gente, dizendo, agradecendo, né? Às vezes esse agradecimento não chegou até a senhora, mas foram muitos agradecimentos de pessoas da igreja, do Tempo Central, de Belém toda, né? Que foram atendidas e lhe agradecendo pelo atendimento, pela ajuda que a senhora deu naquele momento caótico que a gente estava vivendo, né? E eu acho interessante que esse período todo, Deus lhe guardou também, né? Porque foram meses e meses a senhora atendendo, visitando hospitais, visitando casas de pessoas que estavam infectadas pelo vírus. E a senhora só veio ter contato, né, com o vírus já agora, em fevereiro desse ano, né? Desse ano. Então, durante todo esse período, né, mais de quase um ano aí, a senhora ajudando as pessoas, visitando, e Deus lhe guardou. Como é que foi isso? Olha, o agir de Deus, ele realmente é maravilhoso, porque o Senhor, ele tem nos guardado a cada dia. Então, como eu estava comentando há pouco com o pastor Odalvo, que até o dia que eu peguei o vírus, eu senti que eu tinha me contaminado. Porque nós tivemos todos os cuidados, todas as precauções, assim, de lavar a mão, não colocar a mão na boca, né, passar álcool em gel, lavar a mão com sabão, usar máscara, todos. Mas no dia que eu me contaminei, eu lembro muito bem o dia
como eu me contaminei, pegando algo contaminado de um paciente que estava contaminado com vírus, e ali eu adoeci. E eu agradeço a Deus pelo grande livramento que Ele me deu, porque no dia que eu adoeci, na verdade eu fiquei no período de incubação de mais ou menos 4, 5 dias de incubação, o vírus entrou e depois que vai manifestar a doença, né? Eu manifestei numa sexta-feira a doença, né? E fiquei em casa. Fiquei em casa, me tratando com febre muito alta durante uma semana. E muito fraca, muito com dor no corpo, mas eu já estava sabendo o que estava se desenrolando no meu corpo, porque eu já estava com mais de 500 pessoas tratadas, então eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo no meu corpo. Quando eu tomei a decisão, eu disse para o meu esposo, vamos lá no hospital fazer uma tomografia, que eu estava muito fraca e muita febre, com 7 dias de doença, e eu via o laudo, aí nós fomos na tomografia e eu vi o laudo da tomografia que estava com 50% do pulmão comprometido, eu olhava e eu reparava se era o meu nome na tomografia, porque eu já tinha visto um monte de tomografia, mas só que eu não conseguia aceitar que aquela era a minha tomografia. E com 50% do meu pulmão comprometido, e já tinham morrido 2 médicos na semana que eu adoeci. E eu fui para dentro do banheiro e eu gritei, clamei, chorei, implorei para Jesus, como aquele cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E fiquei chorando um tempão no banheiro, gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E fui para o hospital. Aí eu disse, depois que saiu aquele fardo, aquele jugo da doença, né? Porque Jesus disse, bem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é suave e leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diz lá em Mateus 11, 28. Então, eu coloquei todo aquele fardo daquela doença em Jesus. E aí, quando acabei de tomar o banho, já tinha entregue para o Senhor. E eu fui para o hospital e ali não tinha vaga em canto nenhum mais. Já estava no auge da segunda cepa, agora no carnaval desse ano, na época do carnaval desse ano, fevereiro. Mas aprove o Senhor, guardou um leito para mim, porque aí já estava na mão dele. E eu fiquei uma semana no hospital só me recuperando, já daquela doença. E aquilo foi evoluindo, e Jesus, para a honra e glória do Senhor, Jesus me deu mais um livramento, como milhares de livramentos Ele tem me dado. Glória a Deus, aleluia, né? Que testemunho lindo, né? De bênção, de milagres, né? E a gente quer externar aqui, pelo menos as pessoas ali que a gente lhe indicou, doutora Denise, nosso agradecimento da igreja, ali dos irmãos, da Missão com Família, que a senhora atendeu, a senhora ajudou ali, dando medicamento, né, recebendo, consultando. Então, receba aqui o nosso agradecimento pelas pessoas que a senhora atendeu. Amém. Depois que eu fiquei na internação, continuei atendendo muita gente. Eu mesmo internado, continuei atendendo muita gente. E depois que eu tive alta, e aí veio uma avalanche de pessoas, vieram uma avalanche de pessoas com a cepa, essa cepa nova, que foi mais agressiva, mais mórbida que a primeira, ou seja, mais forte que a primeira. A doença veio muito forte no começo do ano. Essa cepa de Manaus que veio para Belém, ela veio muito forte, mais agressiva, muito mais mórbida. E aí eu pude sentir na pele como era a doença e o tratamento dela. E eu consegui, pela misericórdia de Deus, continuar ajudando os irmãos, porque depois que eu adoeci, muitas pessoas vieram e adoeceram também. Glória a Deus. Que bênção, que milagre, né? O que Deus tem feito na vida de vocês, né? Deus tem abençoado grandemente. Mas eu queria perguntar ao pastor Mauro. Pastor Mauro, como é que o senhor vê então, já finalizando esse testemunho, como é que o senhor vê então a atuação da sua família, da sua esposa, né? A sua atuação e também das suas filhas, né? Na obra de Deus, está toda a família envolvida. Como é que o senhor vê esse trabalho na igreja? Graças a Deus por isso, né? Que nós estamos com oportunidade para servir a Deus também dentro da igreja. Nós servimos a Deus fora da igreja e também dentro da igreja.
né? Não só eu como a Denise, mas também as nossas filhas, né? A Raquel e a Rafaela, elas participam dos adolescentes, né? Lá do Centenário, da congregação do Centenário, né? Eu e a Denise, nós estamos também por lá nos domingos de manhã, servindo aos irmãos, servindo à igreja com o discipulado, né? E participando do culto da família com a escola dominical. E quarta-feira somos obreiros do culto da quarta-feira, encontro de fé no Templo Central, participando, nos reunindo no templo, que é um lugar perfeito para que a gente se una com a igreja do Senhor e o adore. Sejamos ministrados, e quando temos oportunidade também ministramos durante o discipulado e assim sucessivamente. Estamos também indo em outras igrejas fazer uma conferência do Apocalipse agora, né? Estamos na igreja da AD Gunnar Wingren, né? No Curialtinga. Então nós estamos aproveitando mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de ajudarmos ao próximo, de externarmos o amor de Deus ao próximo também. E eu fico muito feliz porque quando toda a nossa família, a gente vê o testemunho dentro do lar, que nós temos filhas que são tementes a Deus, né? Rebeca, Raquel e Rafaela, tementes a Deus. E isso alegra muito o nosso coração e nos faz confirmar que o caminho que a gente trilhou até o dia de hoje é o caminho correto. Porque nós estamos vendo isso refletindo na nossa família. Glória a Deus, aleluia, né? Como é lindo ver toda a família trabalhando, envolvida na obra de Deus. Eu gostaria de perguntar à doutora Denise também, para finalizar aqui o nosso testemunho, o que a senhora poderia falar para essa pessoa que nos assiste, que está com a sua família destruída, que está, às vezes, achando que não tem jeito, que não tem saída. O que a senhora poderia falar, uma palavra de ânimo para essa pessoa da parte de Deus? A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe do teu sofrimento, ele sabe da tua aflição. Persevera na presença do Senhor, buscando a Ele, porque Ele tem poder de mudar qualquer situação, qualquer quadro. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar então por esta pessoa que ouviu esse testemunho, que está crendo na palavra do Senhor, não é? Que Deus pode fazer alguma coisa e nós cremos que pode mesmo. Então vamos orar por ela, tá bem? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, ó Deus, por esta pessoa, por este homem, por esta mulher que assistiu esse testemunho, assistiu, Senhor, esse testemunho de vida desta família, do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo sobre a sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, este homem, esta mulher, dá um novo ânimo, Pai, que elas possam, Senhor, ter um encontro contigo, reconhecer o Senhor como o Salvador da sua vida, da sua alma. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, sê com ela, fortalece, aviva, restaura, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até o próximo programa.